Quem sou eu pra te julgar de você não. Programa Mães Amorosas. Programa de responsabilidade do Ministério de Mulheres Evangélicas de Caetité. Queridas irmãs em Cristo, está iniciando o programa Mães Amorosas, o Ministério de Mulheres da Igreja em Caetité. Este programa é feito com muito amor e carinho, especialmente para você. Bom dia, irmãs, bom dia, queridas ouvintes. Que alegria estar aqui com vocês, 2 de agosto, para desfrutar da palavra do Senhor. Iniciamos o programa com os provérbios, palavras de sabedoria. E o provérbio de hoje diz assim: os planos mediante os conselhos têm bom êxito. Faze a guerra com prudência. Provérbios capítulo 20, versículo 18. Temos como título hoje: faça tudo em comunhão com os irmãos. Sem uma sábia direção por parte da liderança, o povo sofre, mas na multidão de conselheiros há segurança. Provérbios, capítulo 11, versículo 14. Uma pessoa sábia dá ouvidos aos conselhos. Um insensato se julga reto aos seus próprios olhos. Muitos projetos fracassam porque não aceitamos conselho, mas com os muitos conselheiros há bom êxito. Na igreja, temos sido ajudados a buscar sempre comunhão com os irmãos, pois a comunhão no serviço ao Senhor minimiza os erros. O segredo da bênção pessoal é a humildade e a bênção na igreja está na comunhão. Nos muitos desafios para o avanço da obra do Senhor, necessitamos de várias medidas de prudência. Na multidão de conselheiros está a vitória. Não se ache sábio aos próprios olhos, busque conselhos na comunhão com os irmãos, porém, antes de tudo, muita oração. Amém. Até amanhã com mais provérbios. Bom dia, queridas ouvintes, e bom dia, amadas irmãs. Alimento diário. Série Vida e Edificação. Autoria: Pedro Dong. Leitura: Terezinha Soares dos Santos. Levantar antes de qualquer outra coisa. Faça uma respiração da vida, invocando profundamente o nome do Senhor Jesus. Invocando profundamente. Alimento diário, série Palavra, Vida e Edificação, volume 2 do Evangelho de João. O caminho, a verdade e a vida. Segunda-feira, João 14, 12, 19, João capítulo 20, versículos 19 e 22. João capítulo 14, versículo 17, ler com oração. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis porque ele habita convosco e estará em vós. Amém. O tema de hoje é o Consolador, o Espírito da verdade está em vós. Aquele que crê no Senhor Jesus poderá fazer também as obras que ele faz e ainda fará outras maiores, como está escrito: em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. João 14, versículo 12. Somente o Pai consegue fazer obras maiores e ele certamente continuará a fazê-las até o final dos tempos. O Senhor hoje pode usar cada um de nós para fazer obras,
porque quem as faz não somos nós, mas o Pai. A palavra que o Senhor fala conosco faz com que o Pai faça a obra, e Deus em nós, por meio de sua palavra, fará obras maiores. O Filho faz somente o que o Pai quer, nada além disso. Por isso o Pai é glorificado no Filho. Eu glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste a fazer. João 17, parte A. Glorificar a Deus significa realizar a obra que Ele nos confiou. Quando o Senhor nos envia às ruas para pregar o Evangelho e fazer comportagem, mesmo que estejamos sem vontade, obedecemos a palavra, e o Senhor nos proporciona muitas experiências incríveis. Isso glorifica a Deus. Podemos realizar obras maiores, mas maiores, não por nós mesmos, mas porque a palavra é que faz a obra. Quando fazemos a vontade de Deus, somos tão unidos com o Pai que nosso pedido corresponde à sua vontade. Nosso pedido, na verdade, é a vontade do Senhor. Pedimos o que Ele quer fazer. Ele aguarda um comando na terra, e então, quando oramos e pedimos, Ele faz. Por isso, João 14, no versículo 15, relata: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Na versão King James atualizada, a palavra guardareis está traduzida para obedecereis. Podemos expressar nosso amor pelo Senhor obedecendo as suas palavras, isto é, praticando-as. Dias antes de sua morte, Jesus consolou seus discípulos. Eles não deveriam ficar preocupados com sua partida, porque não os deixariam sós, mas rogaria ao Pai que enviasse outro Consolador. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Está em João capítulo 14, versículo 16. A palavra Consolador deriva do termo grego Paracletos, que significa aquele que está sempre ao lado de um advogado para defender. Os discípulos teriam alguém para defender suas causas, como também para cuidar deles e lutar por eles. O outro Consolador não era um estranho, e sim o próprio Jesus, que antes habitava com os discípulos. Agora ele voltaria para estar dentro deles. Ninguém deve lamentar por não ter nascido na época de Jesus para poder conviver com ele. Hoje é muito melhor, pois Jesus está dentro de nós, como nosso defensor, advogando nossas causas. Ele é o Espírito da verdade, que o mundo não conhece, porque não o vê, mas nós o conhecemos. Ele é a palavra que se fez carne, habitou entre nós e agora se tornou o Espírito da verdade, com a missão de nos encher com a própria verdade. Todos os buracos vazios de nosso ser natural precisam ser preenchidos com a verdade. Somos por vezes instáveis e ainda há muita vaidade dentro de nós. Por isso o Senhor quer encher-nos com sua própria verdade divina. Ele deseja encher a igreja com graça e verdade até a plenitude de Deus. Lemos ainda: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros, ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. João 14, versículos 18 e 19. Que maravilha! Os discípulos não ficariam órfãos, pois o Pai ressuscitaria o Filho e o enviaria como o Consolador. Os discípulos perderam a presença física do Senhor Jesus, e como estavam preocupados, isolaram-se num recinto e trancaram as portas com medo dos judeus. Jesus então apareceu-lhes em corpo de ressurreição e mostrou-lhes as marcas nas mãos e no lado. Seu corpo agora era incorruptível, podendo aparecer e desaparecer em qualquer lugar. Mas ainda havia as marcas do seu corpo físico, o que é um mistério. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles, disse: paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E ainda dito isso, soprou sobre eles e lhes disse: recebei o Espírito Santo. Isso está
no capítulo 20, versículos 19 ao 22. A obra que Jesus fora encarregado de fazer não havia terminado, e dali para frente a igreja daria continuidade a ela. Por isso, ele precisava enviar seus discípulos como ele próprio fora enviado pelo Pai. Hoje nós também somos enviados pelo Senhor. Quando Jesus soprou sobre os discípulos, eles receberam o Espírito da verdade, que então passou a viver dentro deles, inseparavelmente. Nosso Senhor Jesus hoje vive em nós. Ele é nosso advogado, nosso paracletos, o Espírito da verdade, enchendo-nos com a realidade de Deus e enviando-nos a resgatar pessoas e fazer discípulos para que também estejam sob seu comando. Estejamos aqui para pregar o Evangelho do Reino. Escreva a frase que mais tocou o seu coração. Destaque os pontos-chave. Ore de acordo com o conteúdo que você ganhou nessa mensagem. Até amanhã, se o Senhor nos permitir, com mais uma porção da palavra. Jesus é o Senhor. Bom dia, queridas irmãs. Bom dia, amadas ouvintes. E também o meu bom dia especial para os varões que ouvem o nosso programa aí junto com as esposas, tomando o cafezinho da manhã, né? Você também que está indo para o trabalho, desfrutando aí da palavra, Deus abençoe a tua vida nesta manhã. Hoje nós vamos falar sobre a fé vem pela palavra. E o versículo proposto para a oração é Colossenses 3:2. Colossenses 3:2. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra. E vamos ver que a fé vem pela palavra de Deus. Pela misericórdia do Senhor, quando nos convertemos, recebemos a palavra do Evangelho e cremos, e a fé surgiu em nós. Não só a fé de Cristo Jesus, mas a fé como uma reação a Cristo, reação à palavra do Evangelho. Você sabia que a fé nem é nossa? É um presente que Deus deu para nós e ela nunca sairá da gente. Ela nos faz ter acesso às coisas celestiais, aquilo que a gente não pode ver. É algo que o homem comum não tem. As pessoas que vivem para as coisas visíveis, pensando nas coisas aqui da terra e buscando-as, não saem desta dimensão, não passam da esfera terrena. Portanto, é pela fé que obtivemos ao receber o Senhor Jesus, que passamos a ter uma habilidade que os outros não têm. Que habilidade é essa? É o acesso a Deus. A fé é como uma porta pela qual nós entramos ao crer. Não precisamos viver como os incrédulos, lutando pelas coisas da terra, mas temos acesso às coisas eternas, ao próprio Deus. E tocamos em sua própria essência, que é luz e amor. Também temos acesso às virtudes humanas perfeitas de Cristo, algo que muitos cristãos nem sequer percebem. Continuam vivendo na esfera terrena, correndo atrás do vento como todo mundo, tendo uma vida de conflitos, tentando ser bons cristãos num ciclo de pecar, arrepender-se, pecar novamente, pecar, arrepender-se, pecar novamente. Acerca desse ciclo, Paulo escreveu em Romanos: nem mesmo compreendo meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. E mais adiante também disse: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? O Senhor, entretanto, proveu o livramento, pois Paulo conclui: a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Isso está em Romanos 8:2. Pela fé, temos acesso à lei do Espírito da vida, que está nos céus. Aonde? Em Cristo. A solução para nossos pecados não está em combater nossa carne, como os gnósticos e ascetas fazem. O ensinamento ascético, que é a filosofia, que defende o autocontrole dos prazeres físicos e psicológicos como o caminho para se chegar a Deus, não tem valor algum contra a sensualidade, como nos diz Paulo em Colossenses 2:23.
Muitos cristãos caem em depressão, angústia, têm uma vida atribulada porque não sabem como viver na esfera da fé. A fé é a porta de acesso às coisas celestiais, porque já fomos crucificados com Cristo. Unimos-nos a Ele em sua morte pelo batismo, e com Ele também ressuscitamos, para hoje viver em novidade de vida. Em Romanos 6,11, Paulo menciona: considerai-vos mortos para o pecado. Esse considerai-vos não é um exercício mental, porque por experiência já sabemos que quanto mais nos esforçamos para considerar-nos mortos, mais vivos ficamos. O caminho é a fé que vem pela palavra de Deus, conforme lemos em Romanos 10:17. A fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. A fé nos leva a buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive, e nos leva a pensar nelas. A fé nos foi dada quando aceitamos o Evangelho e continua funcionando por meio do operar da palavra de Cristo. A fé vem pelo ouvir. Muitos pensam que a fé é como uma capacidade natural, usada, por exemplo, para se obter a cura de enfermidades, sem o uso de medicações. A fé depende da palavra de Deus. Se ele nada falou sobre a cura para você, então você deve tomar a medicação necessária. Segundo André Miller, em seu livro A História da Igreja, os tesouros da palavra profética foram destrancados para a igreja em Filadélfia. De fato, nesses últimos anos, o Senhor nos tem feito ver como a palavra profética funciona. Essa também foi a experiência da igreja em Tessalônica. Os tessalonicenses não questionaram a palavra de Paulo, se era ou não palavra de Deus, mas creram e ela operou eficazmente neles. Como Paulo nos relata em 1 Tessalonicenses 2,13. Nossos comportores, aqueles que estão saindo das ruas para pregar o Evangelho, já descobriram esse segredo desde 2017. Eles viram que a palavra lhes dá força para o exercício da fé, para viver em realidade. Viram também que a comportagem não deve ser feita visando o interesse próprio, mas por amor às pessoas. E viram que praticar a imersão na palavra profética é a maneira de se encher do amor de Deus, de exercitar o espírito e de viver na dimensão da fé. É verdade, A gente testifica isso. Quanto mais perto da palavra nós estamos, quanto mais nós mergulhamos para dentro dessa palavra, mais da essência de Deus entra em nós. Por isso que o amor aumenta. Tanto o amor nosso para com Deus, como para as pessoas. Então, a palavra é quem faz isso. E é através de exercitarmos a nossa fé que nós cremos nessa palavra. E ela opera em nós eficazmente. Prove. E você verá que é verdade. Agora eu quero cantar esse hino para você. Quanto mais perto estás, mais querido é. Desfrutem desse hino e daqui a pouquinho a gente começa a nossa leitura bíblica, tá bom?
Vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Crônicas, capítulos 32 e 33. Senaqueribe invade Judá. Capítulo 32, versículo 1. Depois destas coisas e desta fidelidade, Senaqueribe, rei da Assíria, invadiu Judá e sitiou as cidades fortificadas com a intenção de conquistá-las. Quando Ezequias viu que Senaqueribe tinha vindo e estava resolvido a atacar Jerusalém, decidiu em consulta com os seus oficiais e os seus homens valentes tapar as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Assim, muito povo se ajuntou e taparam todas as fontes, bem como o ribeiro que corria pelo meio da terra, pois diziam: por que viriam os reis da Síria e achariam tanta água por aqui? Ezequias se animou, restaurou a muralha da cidade e construiu torres sobre ela. Levantou também outra muralha por fora, fortificou Milo na cidade de Davi e fez armas e escudos em abundância. Pôs oficiais de guerra à frente do povo, reuniu-os na praça junto ao portão da cidade e lhes falou ao coração dizendo: sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem se assustem por causa do rei da Assíria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque conosco está alguém que é maior do que o que está com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco está o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. O povo se animou com as palavras de Ezequias, rei de Judá. O rei da Assíria afronta Ezequias e o Senhor. Versículo 9. Depois disso, quando Senaqueribe, rei da Assíria, com todo o seu exército, sitiava Laques, ele enviou os seus servos a Ezequias, rei de Judá, e todo o povo de Judá que estava em Jerusalém, dizendo: assim diz Senaqueribe, rei da Assíria: em que vocês confiam? Vocês que estão aí em Jerusalém, que está sitiada. Por acaso não é Ezequias quem está incitando vocês para que morram de fome e de sede, dizendo: o Senhor nosso Deus nos livrará das mãos do rei da Assíria? Não é Ezequias o mesmo que removeu os lugares altos e os altares do Senhor, dizendo a Judá e a Jerusalém: diante de um só altar vocês devem se prostrar e apenas sobre eles devem queimar incenso? Vocês não sabem o que eu e os meus pais fizemos com todos os povos das outras terras? Será que os deuses das nações daquelas terras puderam de alguma forma livrar o seu país das minhas mãos? De todos os deuses daquelas nações que os meus pais destruíram, qual deles foi capaz de livrar o seu povo das minhas mãos? Então, como o Deus de vocês será capaz de livrá-los das minhas mãos? Portanto, não deixem agora que Ezequias os engane, nem que os incite assim. Não acreditem nele, porque nenhum Deus de nação alguma, nem de reino algum, foi capaz de livrar o seu povo das minhas mãos, nem das mãos de meus pais. Muito menos o Deus de vocês será capaz de livrá-los das minhas mãos. Os servos de Senaqueribe falaram ainda mais contra o Senhor Deus e contra Ezequias, seu servo. Senaqueribe escreveu também cartas para blasfemar do Senhor Deus de Israel e para falar contra ele, dizendo: assim como os deuses das nações de outras terras não livraram seu povo das minhas mãos, assim também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos. Os servos gritaram bem alto em hebraico ao povo de Jerusalém, que estavam sobre a muralha, para os atemorizar e os perturbar para tomarem a cidade. Falaram do Deus de Jerusalém como falavam dos deuses dos povos da terra, que são obras das mãos dos homens. A destruição do exército dos assírios. Versículo 20. Então, o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao céu. E o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os homens valentes, os chefes e os príncipes no arraial do rei da Assíria. E este, com o rosto coberto de vergonha, voltou para a sua terra. Quando ele entrou no templo de seu Deus, os seus
próprios filhos ali o mataram à espada. Assim o Senhor livrou Ezequias e os moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Assíria, e das mãos de todos os inimigos, e lhes deu paz por todos os lados. Muitos traziam presentes a Jerusalém ao Senhor e coisas preciosíssimas a Ezequias, rei de Judá, de modo que depois disto foi exaltado à vista de todas as nações. A doença de Ezequias. Versículo 24. Por esse tempo, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Então orou ao Senhor, que lhes falou e lhe deu um sinal. Mas Ezequias não correspondeu aos benefícios que lhe foram feitos, pois o seu coração se exaltou. Por isso veio grande ira sobre ele, sobre Judá e Jerusalém. Porém Ezequias se humilhou por se ter exaltado o seu coração, ele e os moradores de Jerusalém, e a ira do Senhor não veio sobre eles nos dias de Ezequias. Ezequias teve riquezas e glória em grande abundância. Construiu depósitos para guardar a prata, o ouro, as pedras preciosas, as especiarias, os escudos e todos os objetos de valor. Também construiu armazéns para a colheita do cereal, do vinho e do azeite, estrebarias para toda espécie de animais e currais para os rebanhos. Edificou cidades e teve ovelhas e vacas em abundância, porque Deus lhe tinha dado muitos bens. Também, o mesmo Ezequias tapou o manancial superior das águas de Giom e os canalizou para o oeste da cidade de Davi. Ezequias prosperou em toda a sua obra. Mas, quando os embaixadores dos príncipes da Babilônia lhe foram enviados para se informarem a respeito do prodígio que tinha acontecido na terra, Deus o desamparou para prová-lo e para saber tudo o que havia no coração dele. A morte de Ezequias, versículo 32. Quanto aos demais atos de Ezequias e as suas obras de misericórdia, está tudo escrito no livro do profeta Isaías, filho de Amós, e no livro da história dos reis de Judá e de Israel. Ezequias morreu e foi sepultado na subida para os túmulos dos filhos de Davi. Todo o povo de Judá e os moradores de Jerusalém lhe prestaram honras na sua morte, e Manassés, seu filho, reinou em seu lugar. O reinado de Manassés de Judá. Capítulo 33, versículo 1. Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar e reinou 55 anos em Jerusalém. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, segundo as coisas abomináveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos filhos de Israel. Pois reconstruiu os lugares altos que Ezequias seu pai havia derrubado. Levantou altares aos Baalins, fez postes da deusa Aserá, prostrou-se diante de todo o exército dos céus e os serviu. Edificou altares na casa do Senhor, a respeito da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome para sempre. Também edificou altares a todo o exército dos céus, nos 2 átrios da casa do Senhor. Ele queimou os seus filhos em sacrifício no vale de Ben-Hinom. Adivinhava pelas nuvens, era agoureiro. Praticava feitiçaria e tratava com médiuns e feiticeiros. Fazia continuamente o que era mal aos olhos do Senhor para o provocar a ira. Também pôs a imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, a respeito da qual Deus tinha dito a Davi a seu filho Salomão: neste templo e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre, e não removerei mais o pé de Israel da terra que destinei aos seus pais, desde que eles tenham cuidado de fazer tudo o que lhes tenho mandado, conforme toda a lei, os estatutos e os juízos dados por meio de Moisés. Manassés de tal modo levou o povo de Judá e os moradores de Jerusalém a andarem errantes, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. O cativeiro de Manassés e a sua oração.
O Senhor falou a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos. Por isso o Senhor trouxe sobre eles os comandantes do exército do rei da Assíria, que prenderam Manassés com ganchos, amarraram-no com correntes e o levaram para a Babilônia. Ele, angustiado, suplicou ao Senhor seu Deus e muito se humilhou diante de Deus de seus pais. Orou ao Senhor e o Senhor se tornou favorável para com ele. Atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. Depois disto, Manassés construiu a muralha de fora da cidade de Davi, a oeste de Gion, no vale, e a entrada do portão dos peixes. Abrangendo Ofel, ele fez uma muralha bem alta. Também pôs chefes militares em todas as cidades fortificadas de Judá. Tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, bem como todos os altares que havia construído no monte da casa do Senhor e em Jerusalém. E os lançou fora da cidade. Restaurou o altar do Senhor, sacrificou sobre ele ofertas pacíficas e de ação de graças, e ordenou a Judá que servisse o Senhor, Deus de Israel. Porém, o povo ainda sacrificava nos lugares altos, mas somente ao Senhor seu Deus. A morte de Manassés. Quanto aos demais atos de Manassés, a sua oração ao seu Deus e as palavras dos videntes que lhes falaram em nome do Senhor Deus de Israel, está tudo escrito na história dos reis de Israel. A sua oração e como Deus se tornou favorável para com ele, todo o seu pecado, a sua transgressão, os locais onde edificou lugares altos e colocou postes da deusa Será e imagens de escultura, antes que se humilhasse, eis que está tudo escrito na história dos videntes. Manassés morreu e foi sepultado na sua própria casa, e Amon, seu filho, reinou em seu lugar. O reinado de Amon de Judá. Amon tinha 22 anos de idade quando começou a reinar e reinou 2 anos em Jerusalém. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, como Manassés, seu pai, havia feito. Ofereceu sacrifícios a todas as imagens de escultura que Manassés, seu pai, tinha feito e as serviu. Mas não se humilhou diante do Senhor, como Manassés, seu pai, tinha se humilhado. Pelo contrário, Amon se tornou mais e mais culpável. Os seus servos conspiraram contra ele e o mataram em sua própria casa. Porém, o povo daquela terra matou todos que conspiraram contra o rei Amon e proclamou Josias, filho de Amon, rei em seu lugar. Terminamos a nossa leitura, seguindo o roteiro anual, né? E vamos agora aos nossos comentários. No capítulo 32, nós vemos Senaqueribe, rei da Síria, humilhando o povo de Judá, né? E também afrontando o Deus de Israel. Mas Ezequias se uniu ao profeta Isaías e eles oraram e confiaram no Senhor e receberam uma recompensa miraculosa. Um exército assírio de 185 mil homens cercou Jerusalém, mas o Senhor trabalhou em favor do seu ungido. Numa única noite, todo o exército foi aniquilado e Senaqueribe foi forçado a se retirar para sua terra, onde ele eventualmente foi assassinado por seus próprios filhos. Então, a vitória de Ezequias pela mão do Senhor não passou despercebida. Muitas pessoas vieram ao templo para trazer ofertas. Entre elas estavam pessoas de outras nações que também trouxeram presentes valiosos para o rei. E isso trouxe respeito internacional para Ezequias, para Jerusalém, para Judá e também para Deus. As pessoas conheceram o Deus de Israel, né, pelos seus feitos. Depois, Ezequias ficou enfermo, né, e iria morrer. Mas ele orou ao Senhor e Deus ouviu a sua oração e lhe deu 15 anos a mais na sua vida.
O Senhor forneceu uma confirmação dessa promessa mediante um sinal miraculoso, no qual a sombra projetada pelo sol recuou. Né? Isso também está em 2 Reis, que nós já lemos, né? Capítulo 20, do versículo 1 a 11. O orgulho pelo qual Ezequias foi repreendido ocorreu quando ele recebeu visitantes da Babilônia e mostrou todos os seus tesouros. O rei não reagiu defensivamente ao seu corrigido neste ponto, mas ele se humilhou diante de Deus e foi obediente. Ele se orgulhou, é verdade, com toda a riqueza que ele tinha, né? Ele mostrou tudo que tinha no palácio, não deixou nada sem mostrar. E o Senhor o repreendeu por isso. E ele se humilhou diante de Deus e foi obediente. Ezequias pôde adquirir muitíssima riqueza. Ele empreendeu projetos de construção, em especial a remodelagem do suprimento de água de Jerusalém. Ele encanou a água. Recebeu embaixadores que ouviram a respeito dos seus sucessos e o país cresceu. Né? Então ele foi um bom rei, né? Morreu e foi sepultado entre os reis de Judá. Mas teve um filho muito mau aos olhos do Senhor, chamado Manassés. Ele era idólatra, ele era feiticeiro, ele matou seus filhos, ele queimou seus filhos, ele edificou altares para todo o exército do céu, nos 2 pátios da casa do Senhor. Fez com que todo Judá errasse, né? Fez o povo adorar outros deuses, né? E chegou a introduzir ídolos na casa do Senhor. Ele fez pior do que os pagãos, né? Mas nós vemos no capítulo 33, versículo de 11 a 13, que Deus o puniu. E ele foi levado preso para rei da Assíria. Mas a misericórdia do Senhor o alcançou. Ele se arrependeu. Pasmem, irmãs, ele se arrependeu. Se voltou para o Senhor. Foi um arrependimento tão sincero que Deus o honrou. De forma que Manassés pôde voltar para Jerusalém, assumir seus deveres como rei novamente. E ele procurou desfazer agora todo o dano que ele tinha causado. Reparou a destruição causada pela invasão assíria, purificou o templo, removeu os ídolos, restituiu os sacrifícios regulares, ordenou que o povo servisse o Senhor. O povo restringiu a sua adoração a Deus, mas não voltou à legítima adoração no templo. Ele morreu e não foi sepultado nos túmulos junto com os reis, mas foi sepultado na sua própria casa. E Amon, seu filho, reinou em seu lugar. Amon escolheu dar continuidade à idolatria que seu pai tinha abandonado quando se arrependeu. Mas com Amon não houve arrependimento. Seus servos o assassinaram após um reinado de 2 anos. O povo provavelmente ficou indignado com esse assassinato e matou também os assassinos de Amon. Então é impressionante como a gente vê um rei bom, depois seguido de um rei mau, né? Então tudo que um rei faz de bom, o outro vem e destrói, né? Faz tudo errado novamente. E assim o povo estava sempre caindo em idolatria, né? Infelizmente, nós vemos isso acontecendo com os reis, né? Bem, irmãs, esses foram os nossos comentários. Fiz uso de algumas notas da Bíblia King James. Amanhã a gente dá continuidade à nossa leitura e hoje a irmã Lene continua lendo para a gente, seguindo o roteiro anual com Salmos, Provérbios e terminando o livro de Romanos, tá bom? Com você agora, irmã Lene, Deus te abençoe. E, irmãs, até amanhã, se Deus quiser. Bom dia, irmãs. Bom dia, irmã Vera. Continuando com a leitura bíblica, hoje vamos ler Salmos, capítulo 25, versículos 11 até o 22, Provérbios, capítulo 20, versículos 16 até o 18, a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 15, versículos 14 até o 33. Começando com os Salmos. Ainda no capítulo 25, a partir do versículo 11, porque ontem lemos do 1 até o 10, que fala sobre a oração por auxílio divino.
Então, continuando, versículo 11. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. Aquele que teme o Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. O Senhor confia o seu segredo aos que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois ele tirará os meus pés do laço. Volta-te para mim e tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. Alivia-me nas tribulações do coração, tira-me das minhas angústias. Considera as minhas aflições e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Considera os meus inimigos, pois são muitos, e tem por mim um ódio mortal. Guarda a minha alma e livra-me. Não seja eu envergonhado, pois em ti me refugio. Que a sinceridade e a retidão me preservem, porque em ti espero. Ó Deus, redime Israel de todas as suas tribulações. Agora Provérbios, capítulo 20, versículos 16, 17 e 18. Os planos são estabelecidos mediante os conselhos. Faça a guerra com prudência. Que se tome a roupa daquele que fica por fiador de um estranho, que ele sirva de penhor quando ele se compromete por estrangeiro. O pão que se ganha com fraude pode ser gostoso, mas depois a boca se encherá de areia. Agora, a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 15, versículos 14 até o 33. Continuando o capítulo 15, ontem lemos do 1 até o 13, que fala sobre agradar ao próximo e não a si mesmo. Hoje vamos ler no versículo 14 a explicação de Paulo. E eu mesmo, meus irmãos, estou certo de que vocês estão cheios de bondade. Têm todo o conhecimento e são aptos para admoestar uns aos outros. Entretanto, eu lhe escrevi em parte mais ousadamente, como para fazer com que vocês se lembrem disso outra vez por causa da graça que me foi dada por Deus, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja agradável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus. Porque não ousarei falar sobre coisa alguma, a não ser sobre aquelas que Cristo fez por meio de mim para conduzir os gentios à obediência por palavras e por obras, por força de sinais e prodígios, por poder do Espírito Santo. Assim, desde Jerusalém e arredores até o Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já foi anunciado, para não edificar sobre alicerce alheio. Pelo contrário, como está escrito, aqueles que não tiveram notícia dele o verão, e os que nada tinham ouvido a respeito dele o entenderão. Os planos de Paulo. Essa foi a razão porque também muitas vezes fui impedido de visitá-los, mas agora não tenho mais campo de atividade nessas regiões e desejando há muitos anos visitá-los. Penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem eu possa vê-los e que vocês me encaminhem para lá, depois de haver primeiro desfrutado um pouco a companhia de vocês. Mas agora estou de partida para Jerusalém a serviço dos santos, porque a Macedônia e a Acaia resolveram levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isso lhes pareceu bem
e de fato lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Tendo, pois, concluído isto e havendo-lhes consignado este fruto, irei à Espanha, passando por aí. E bem sei que, ao visitá-los, irei na plenitude da bênção de Cristo. Irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, peço que lutem juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos. Isto para que, pela vontade de Deus, eu chegue à presença de vocês com alegria e possa ter algum descanso na companhia de vocês. E o Deus da paz seja com todos vocês. Amém. Aleluia. Graças a Deus por mais uma leitura bíblica. Até aqui o Senhor nos tem ajudado. Então, amanhã retornaremos nesse mesmo horário, se assim o Senhor nos permitir. Bom dia, queridas ouvintes e amadas irmãs. Posso orar por você, por sua vida, por sua família. Somos mulheres de oração. Posso orar por você? Estamos recebendo no nosso programa a nossa querida irmã intercessora Terezinha Soares dos Santos. Seja bem-vinda, amada irmã. Senhor Jesus. Bom dia a todos os ouvintes. Nesta manhã eu quero orar por todos que estiveram conosco, acompanhando essa programação. Amém? Ó Senhor Jesus, agradeço a Ti, Senhor, pela vida de cada ouvinte. Eu quero deixar um versículo aqui para meditação. Está em 2 João, capítulo 1, versículo, vou ler do 16 ao 18. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está junto ao Pai é quem o revelou. Ó Senhor Jesus, graças te damos, Pai, porque todos nós temos recebido da sua plenitude, da graça sobre graça, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. Mas a graça e a verdade, elas vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu Deus. Ninguém. O Deus unigênito que está junto ao Pai é quem o revelou. Graças a Deus, porque Jesus Cristo foi revelado a nós. Ó Senhor Jesus, interceda em favor de cada ouvinte. Peço para que o Senhor entre em cada lar, em cada coração, e abençoe o viver conjugal, familiar, relacionamento entre pais e filhos. Senhor Jesus, desperta, Senhor Jesus, aqueles que têm realmente fome e sede pela palavra. Ó Senhor Jesus, que o Senhor possa estar cada dia mais suprindo com a tua vida, pois para isso o Senhor veio, a nos dar vida e vida em abundância. Senhor Jesus, queremos te agradecer porque hoje o Senhor é o Espírito que habita dentro de nós. Senhor Jesus, que o teu Santo Espírito possa estar se movendo no coração de cada ouvinte. Ó Senhor Jesus, para que eles possam ser ricamente nutridos com a tua santa palavra. Ó Senhor Jesus, quanta riqueza há extraída da tua palavra. Bem que o Senhor disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ó Senhor Jesus, continua alcançando as famílias com essa vida em abundância, porque os dias são maus, estamos atravessando dias de dificuldades, período de densas trevas. Às vezes tem dia que nós achamos que não vamos conseguir seguir adiante, mas nos voltamos à tua palavra e o Senhor nos encoraja. Ó Senhor Jesus, o Senhor nos anima a prosseguir e nós também ainda conseguimos encorajar outros a também prosseguir, porque realmente em nós não há força nenhuma, nós somos totalmente dependentes do Senhor. Então sabemos que muitas coisas o Senhor até permite para que nós dependamos mais do Senhor.
Nós nos voltamos ao Senhor, ó, para que sermos supridos com a tua vida, porque só o Senhor pode resolver todos os problemas. Ó Senhor Jesus, o Senhor é a solução para todas as coisas. Senhor Jesus, abençoa a vida daqueles que se encontram enfermos, não são poucos. Senhor Jesus, enfermos fisicamente, alguns até espiritualmente. Mas o Senhor é aquele que cura os cegos, surdos, mudos, paralíticos. Ó Senhor Jesus, o Senhor tem esse poder. Ó Senhor Jesus, de tirar do vale de ossos secos e ordenar que a vida venha, faça circular dentro deste ser. Senhor Jesus, ordena, Senhor, que a vida entre no ser, no coração daqueles que estão sem vida, enfraquecidos, sem rumo. Ó Senhor Jesus, o Senhor é o nosso GPS. O Senhor sempre nos dá uma direção. Ó Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por essa rica oportunidade de fazer essa oração pelos ouvintes e pela vida de cada um de nós. Muito obrigado, Senhor Jesus. Louvado seja o teu nome. Amém. O meu amado vem galgando sobre os montes, vem pulando os outeiros. Sua voz eu ouço a me chamar, pra dele desfrutar na vida de ressurreição. Ao ouvir o seu chamado, como não me levantar, como não me inclino para ele. Abra a boca a cantar e louvar meu Senhor. Oh, aleluia, como teu amor anelo. Bem depressa te espero, amado meu Jesus. O meu amado vem galgando sobre os montes, vem pulando os outeiros. Sua voz eu ouço a me chamar, pra dele desfrutar na vida de ressurreição. Ao ouvir o seu chamado,